Olá, muito bom dia a todos, a paz de Deus a todos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos semelhantes, aos inscritos do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, aperte o sininho de notificações para que você possa receber os próximos conteúdos. Vamos estar falando hoje sobre um assunto que é muito importante saber discernir, diferenciar o que devemos julgar e o que devemos não julgar. Por que desse assunto? Porque deste assunto é que há muitas e inúmeras pessoas que estão a deixar-se levar pelo ego, esquecendo os velhos costumes, os princípios de famílias e fazendo interpretações equivocadas, interpretando os conselhos como forma de julgamento. E, entretanto, vamos, com a ajuda de nosso Deus e Pai Nosso, vamos estar falando sobre o que devemos julgar e o que devemos não julgar. Antes de mais nada, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal que não se fala a respeito, melhor dizendo, não se cita, não citamos nomes de denominações, quaisquer que seja, tão somente para não causar comentários e também comentários mal, então somente para que não possa causar desigualdade, não possa causar interpretações ruins e para que não possa haver interpretações como favorecimento a uns e distinção a outros. Então, não citamos, não falamos quaisquer que seja, mas tão somente procuramos falar a respeito da Palavra de Deus, trazendo alguma novidade, algum entretenimento para os nossos inscritos e a todos quanto a este vídeo chegar. Primeiramente, queremos agradecer a Deus por tudo que nos tem permitido passar, seja os dias bons, seja os dias maus. Então, primeiramente, agradecemos a Deus em tudo e por tudo. Antes de mais nada, também, já vamos, antes de falar desse assunto, já vamos estar sabendo que não devemos julgar acerca da salvação. Não, acerca da salvação não devemos julgar ninguém, não devemos julgar absolutamente ninguém quando se retrata e se fala acerca da salvação, porquanto
A salvação tão somente será será Deus que irá julgar a cada um de nós. Então, não devemos julgar acerca da salvação, mas o que devemos julgar? Devemos julgar segundo a reta justiça, como está escrito em João 7:24. Vamos conferir. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, como já estamos vendo, já estamos analisando há coisas que devemos julgar. Como já falei, há muitos que estão deixando os velhos costumes, os velhos princípios, os velhos conselhos dos pais, principalmente, e fazendo interpretações como forma de julgamento. Devemos julgar todas as coisas, como também está escrito em 1 Coríntios 2:15. Como está escrito, mas o que é espiritual discerne bem tudo, ou seja, você sabe separar entre o bem e o mal. Então, como já disse, há muitas pessoas que talvez um pai, uma mãe ou um amigo vai te dar um conselho, vai te aconselhar, vai analisar uma causa de algo que não é bom, de algo que, por outro lado, é mal. E independente, talvez, do que é falado, do que é aconselhado, talvez você tende a interpretar isso mal e ocasionalmente você pode passar a entender que a pessoa está lhe julgando. Você pode entender ou interpretar que a pessoa esteja fazendo um julgamento sobre você, ou esteja claramente dizendo a pessoa está lhe julgando. Então, não se deve julgar acerca da salvação, mas podemos encontrar na palavra de Deus, podemos encontrar inúmeras passagens e situações de coisas dessa vida que devemos julgar, como está escrito e vimos que devemos julgar segundo a reta justiça, que está escrito em João 7:24. A seguinte forma, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Então, quanto à salvação minha, quanto à salvação sua, quanto à salvação do nosso irmão, do nosso semelhante, nós não vamos e nem podemos interferir acerca da salvação, mas acerca da reta justiça, acerca de diversos caminhos, de diversas situações, nós podemos julgar. Deus nos concede e nos dá o livre-arbítrio para que possamos pegar uma causa, juntar com outra, para que possamos chegar àquilo que é segundo a reta justiça, e de outro lado que é o lado oposto da injustiça, digamos assim. Devemos julgar, por exemplo, o pecado na igreja.
1 Coríntios 5, 9 e 12. Como está escrito: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escreve que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar os que estão de fora? Que tenho eu em julgar os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, já estamos a entender que esse é um vídeo rápido. Então, somente vamos deixar claro que as situações que a palavra de Deus nos dá a entender, nos dá o consentimento de que possamos separar uma coisa de outra coisa. Então, devemos julgar as causas e coisas, situações desta vida. Como que prazer, né? Que comunhão, melhor dizendo, que comunhão tem a luz com as trevas? Então não tem comunhão nenhuma. Então, neste caso, neste primeiro caso, como já estamos vendo, que quanto à igreja de Deus, se tem alguém que é beberrão, que é roubador, que é avarento, melhor resumir, uma pessoa injusta, que está a cometer um pecado, que está a causar um mau testemunho na igreja de Deus. Então, a todos quanto tem a obrigação de julgar, então você não vai julgar? Então você vai tão somente, enquanto a palavra de Deus fala que com tal nem sequer comer junto, então você não vai julgar a causa de quem está a cometer injustiça com o povo de Deus, na igreja de Deus, alguém que está a prevaricar um mal ali, como está definido, a pessoa que é idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Então, a palavra de Deus nos aconselha que nem sequer nos associemos com tal. E ainda mais, ela pede que tirai esse níquel do meio de vós. Verdadeiramente que se uma pessoa está a praticar alguma destas coisas ruins, é lógico que você vai aconselhar pela primeira vez, você vai aconselhar segunda vez, mas terceira vez, nem sequer você vai aconselhar mais, você vai tirar esse níquel do meio de vós.
Então, já analisemos que a palavra de Deus nos dá esse direito de julgar, este parecer de julgar sobre as causas desta vida. Devemos julgar também disputa entre irmãos. 1 Coríntios 6, 5 e 9. Como está escrito, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Uma pergunta. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Devemos julgar também pregações. 1 Coríntios 14, 26. Então, por aí, sucessivamente, há muitas coisas que devemos julgar. Eu não vou ler, mas eu vou deixar aqui para que você possa ler, porque senão o vídeo vai ficar um vídeo muito grande. Também devemos julgar quem prega falsa doutrina, quem prega falsas doutrinas, quem prega algo que não está de acordo com a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem prega algo que é ao contrário da salvação. Quem prega coisas que não está de acordo com a salvação. Então, a palavra de Deus nos orienta que devemos nos atentar a isso e devemos julgar quando algo não está de acordo, não está se encaixando com aquilo que é certo. Mas ainda que nós mesmos, Gálatas 1, 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja condenado, melhor dizendo, ou seja excomungado, seja repreendido. Um herege, porque a palavra de Deus deixa bem claro, ainda que um anjo nos viesse pregar outro evangelho, então esta situação em que nós já estamos a enxergar é muito forte, porque ainda que um anjo viesse nos anunciar, não é para que possamos desfalecer daquilo que o nosso Senhor Jesus já nos anunciou. Então, devemos fazer o quê? Devemos julgar estas causas, devemos julgar também obras. Como eu já disse, eu vou estar a deixar os capítulos para que você possa ler, para que o vídeo não venha ficar um vídeo muito grande. Devemos julgar obras, Efésios 5, 2, 12. Devemos julgar os que se dizem profetas. 1 João 4, 1. Se você quiser anotar, devemos julgar obras. Em Efésios 5, 2 até o 12, devemos julgar os que se dizem profetas. Em 1 João 4, 1. Amados, não creiais em todo
espírito, mais provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa não é de Deus. Então, pegamos uma causa, colocamos em uma situação, pegamos outra causa, colocamos em outra situação. Em ambas as partes nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar essas duas situações. Então, em uma dessas situações que estamos a analisar, nós vamos ver qual dessas situações vai estar de acordo com a palavra de Deus. Então, isto é o que Deus nos dá o direito de julgar. Também, e todo espírito que não confessa não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Você pode ler até o versículo 6. O que não devemos agora, pessoal, o que não devemos julgar, o que não devemos julgar, não devemos julgar. Por exemplo, há muitas interpretações de alguém que diz, fulano de tal tirou a sua vida, foi para o inferno. Então, pessoal, não, se você já falou, se você não falar mais isso, não é aconselhável, não é bom que se diga isso. Por quê? Porque há muita interpretação que se dizem, por causa de interpretações da palavra de Deus, de que interpreta errado, sobre que dizer que no céu não entrará os beberrãos, os homicidas, não entrará os prostitutos, etc, etc. Então, não é aconselhável, a palavra de Deus não aconselha a ninguém se referir ou ultrapassar aquilo que está sobre a causa e nas mãos de Deus. Então, não dizer jamais alguém foi para o inferno. Não. Momento algum devemos ultrapassar aquilo que está escrito. A salvação, quanto à salvação e todas as causas que se referem à salvação, não se devemos falar a respeito disso. Eu digo por mim que eu não sei dizer sobre isso. Por quê? Porque é algo que não está a meu alcance falar sobre isso. Quanto à salvação, não se devemos julgar. Mas a partir do momento que eu já vi, por exemplo, eu até então, quando não tinha entendimento, não tinha sabedoria, por exemplo, eu já disse, alguém morrer, tirar sua vida, alguém vai para o inferno, não. Mas hoje, e eu já vi também há pouco tempo também, eu ouvi com meu próprio ouvido e vi com meus próprios olhos alguém dizer, fulano tirou sua vida, foi para o inferno. Não, isso não se pode, porque é algo que está longe do nosso olhar, do nosso saber, mas tão somente
é algo que ainda vai acontecer. Aí é algo que não está sobre o alcance e não está no nosso saber, muito menos no nosso poder de julgar sobre isso. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, devemos julgar o quê? Diversas causas, situações desta vida, que Deus nos dá o direito e a liberdade de analisar as causas para que possamos chegar a uma conclusão daquilo. Por exemplo, nossas escolhas, que Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher, mas quanto à salvação, não se deve julgar. Então, este é esse exemplo que eu falei, como, por exemplo, alguém que tirou sua vida e aí você diz, aquele já foi para o inferno. Então, isso daí já automaticamente você fez um julgamento. Você diz que aconteceu algo que está para o futuro, algo que não está no passado e nem está no presente, mas está preparado para o futuro. A qual situação não nos pertence e nem teremos o poder de falar sobre isso. Mas tão somente quanto a estes que praticaram, nós também juntamente vamos ser julgados. Então, para finalizar este vídeo, devemos julgar causas, situações que a palavra de Deus nos dá o entendimento para que possamos compreender e chegar a um resultado. De diversas causas, situações, como eu já falei. Mas o que não devemos julgar? Não devemos julgar ninguém quanto à salvação. Quanto à salvação, você não pode, eu não posso, jamais interferir. Ok? Então, gente, esse foi um vídeo para que possa, tão somente você, se é filho, você se é filha, não desprezar o conselho do seu pai, não desprezar o conselho da sua mãe, você que é filho, que é filha, não desprezar o conselho de um amigo, de uma amiga, não desprezar um bom conselho de um irmão, de uma irmã, porque talvez o seu pai, a sua mãe, o teu amigo ou a tua amiga, o teu irmão ou a tua irmã, ele tão somente analisou na palavra de Deus e ele pegou uma causa e outra causa e chegou a um resultado, e por este entendimento e sabedoria ele está tão somente te aconselhando. Mas não interprete mal, não devemos interpretar mal e dizer que nosso irmão, nossa irmã está nos julgando, ou nos julgou, e catarmos isso como uma interpretação ruim e deixar isso entrar dentro de nós. Mas tão somente nosso irmão está nos aconselhar para que não venhamos cair em um mau caminho, ok? Então, não devemos julgar acerca da salvação, mas acerca das coisas desta vida e situações e caminhos ruins, devemos julgar o que é bom e o que é errado. Um grande abraço a todos, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço de todo o nosso coração a
todos os inscritos e aos novos inscritos. Grande abraço a todos.